Todos e todas. Eu vou começar aqui, eu recebi o ok da RAI. Vou começar aqui. Me chamo Aline Fonseca e vou falar um pouquinho de mim antes de começar a abordar esse tema. Bem, pessoal, eu sou moradora aqui de Belo Horizonte, tenho 43 anos, sou mãe, esposa, tenho uma família incrível e há muito tempo, desde 2016, eu entrei nessa seara aí da sustentabilidade, prestando serviços, para um sindicato patronal que aborda justamente questões relacionadas a resíduos. E tudo isso, esse conhecimento que foi sendo adquirido ao longo dessa trajetória, me permitiu, falar um pouquinho de onde eu estou agora. Eu estou startupeira da Waste Data Inteligência de Dados em Resíduos, e também pesquisadora na área de resíduos. Então, depois, ao final, eu deixo meu LinkedIn e lá tem algumas publicações que foram feitas recentemente que apresentam algumas pesquisas nessa área. Bem, vamos falar um pouquinho desse tema, Os Wicked Problems, e economia circular e Big Data. Continuando a historinha, a nossa trajetória na Waste Data, ela tem tudo a ver com isso, A Waste Data, ela surge de uma consultoria. Eu estava prestando consultoria no segmento de limpeza urbana. E aí, dentro de uma demanda da própria empresa em conhecer melhor o mercado, surge a possibilidade de trabalhar dados abertos e isso se converter em inteligência de mercado. Bem, vamos lá, O propósito aqui é realmente falar do poder da era dos dados para uma economia circular. Por que a proposta desse tema? Hoje, muitas das decisões dentro do ambiente organizacional, elas são empíricas, com base naquele conhecimento que está sendo construído por aquela organização e pouco tecnológica. Então, a gente descobriu essa oportunidade aí a partir dos dados e eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Bem, antes de falar, de entrar a fundo nos conceitos, eu trouxe uma linha condutora onde a gente entende o que é economia circular, economia linear, até chegar na questão dos problemas de ordem perversa, Falar um pouquinho dos dados e das oportunidades que isso traz para as organizações. Então, acho que vai ser bem legal. Falando de economia circular, a gente vive um modelo econômico predominantemente linear, em formato de linha, E esse modelo econômico linear, como ele funciona? Nós vamos lá, extraímos o recurso da natureza, esse recurso é processado, fabricado, distribuído, comercializado, consumido e, por fim, descartado no aterro sanitário. Por vários dados que eu vou mostrar aqui para vocês, nós vamos ver que esse modelo não funciona mais. A economia circular, diferente do que muitas pessoas pensam, é um movimento que nasce dentro da própria indústria. Eu vou mostrar isso com base em pesquisas aqui para vocês também, A economia circular nasce dentro da indústria por ela compreender que se ela não operar sobre uma lógica circular, talvez daqui 30, 50 anos, não existirão mais recursos para que ela possa oferecer aí os seus produtos ao mercado. Então, isso é uma curiosidade interessante. Dentro da lógica da economia circular, ela se inspira na natureza. A natureza não gera resíduo. A natureza absorve tudo aquilo que ela mesma produz enquanto resíduos. Então, a lógica da economia circular é uma lógica regenerativa. Então, deixa eu só ver aqui como é que eu faço, O próprio círculo nos mostra isso, Então, a gente vai evitar aqui esse descarte. Opa, vou voltar aqui mais um. Pronto. A gente não tem o descarte. Só que, quando a gente pensa em economia circular, a gente se vê diante de muitos problemas. E converter ou estruturar essa lógica para que a gente consiga obter uma economia circular é muito complexo. E nós vamos abordar isso. Eu trouxe aqui 3 conceitos importantes que, às vezes, eles são
eles aparecem confusos, as pessoas, além de confundir, eu digo que o ESG é muito mais, ele é melhor de marketing que a economia circular, né? Com certeza, porque ele ganhou muita notoriedade, mas ele está dentro da economia circular, que, no meu entendimento, está dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, eu vou trazer aqui para vocês 3 pontos importantes para a gente discutir, para a gente já entender do que se trata cada um. Bem, os ODS, né, os famosos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, foram aqueles 17 objetivos estabelecidos aí pela ONU como uma agenda global para a gente conseguir erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir que todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade. Então, é uma agenda global que envolve todas as organizações, sociedade civil, governo, para que a gente consiga realizar essas intenções. A economia circular, ela está relacionada ao nosso modelo econômico. Nós precisamos fazer uma transição de modelo econômico. Hoje, nosso modelo está enraizado no modelo econômico linear. A economia circular é essa lógica projetada para minimizar todo esse desperdício e maximizar o uso e o reuso dos recursos. O ESG, ele é local. Cada organização, ela vai desenvolver aí várias práticas centradas aí, né? Na questão ambiental, na questão social e na questão de governança, para que ela consiga contribuir para que a gente alcance objetivos do desenvolvimento sustentável. E, ao mesmo tempo, quando a gente faz isso aqui, a gente começa a se enquadrar numa lógica de economia circular. Agora ficou claro para quem conhece esses 3 conceitos, como que, às vezes, eles estão ali misturados e alguns são mais famosos que outros e a gente não entende? Isso era uma dor minha, inclusive, né? Então, trabalhar essa questão e essas diferenças foi importante para mim, para trazer mais clareza dentro do meu trabalho. Bem, os ODS, deixa eu só ver se eu não passei mais de um. Passei. Os ODS e os problemas perversos, né, globais. Aqui eu já fiz uma tradução, né, do termo Wicked Problems. E o que acontece? O que são os problemas perversos? Os problemas perversos são aqueles problemas de ordem complexa, de ordem confusa, que envolvem várias partes interessadas com interesses conflituosos, com interesses divergentes, né? E eu acabei não dizendo, eu sou designer, né? Meu mestrado é na área de designer, e um dos problemas que os designers enfrentam quando eles vão abordar um problema para propor uma solução, eles lidam com esse tipo de problema, né? Então, é muito importante entender que os problemas de ordem perversa, eles exigem uma abordagem multifacetada e adaptativa, né? Porque eles estão emaranhados dentro do sistema, eles estão envolvidos com outras ordens. E quando você mexe em um local, você pode afetar outro, então por isso que a gente chama de problema perverso. E fazendo uma lógica dentro da minha interpretação, os ODS dão exemplos muito interessantes de problemas perversos. E eu vou abordar isso aqui com vocês. Bem, aqui eu apresento para vocês os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, onde eu não vou entrar a fundo em cada um deles, porque mais à frente eu fiz um recorte de como cada um pode ser considerado um problema perverso, tá? Mas vamos lá. Então aqui eu apresento os ODS e daqui a pouquinho, agora já, eu apresento para vocês a lógica dos ODS e essa lógica dos Wicked Problems. Bem, erradicação da pobreza. A pobreza, ela é complexa, afeta várias regiões globais e a gente enfrenta muita desigualdade, acesso a recursos e serviços de vulnerabilidade econômica. É fácil de resolver? Não é fácil, né? Podemos caracterizar como um problema perverso? Com certeza. Segurança alimentar, ODS 2, né? A segurança alimentar, ela é complexa, está relacionada com questões vinculadas à crise climática, uso da terra, práticas agrícolas são muito, na atualidade, elas são insustentáveis e, às vezes,
elas acabam nos gerando problemas de ordem de saúde e bem-estar. Olha como que está amarrado. Saúde e bem-estar são todos aqueles desafios relacionados a doenças pandêmicas, acesso desigual à saúde. Trazendo um exemplo aqui que eu aprofundei, que eu tive a oportunidade de aprofundar na minha dissertação de mestrado, e tem vínculo com resíduo. Gente, nós, através dos medicamentos que nós consumimos, nós geramos uma poluição que hoje ela ainda não é coberta em termos de proteção ambiental. O que eu estou querendo dizer com isso? Onde nós descartamos nossos medicamentos? Ou é no lixo, ou é no vaso sanitário. Não é verdade? A gente não sabe, olha um problema de ordem perversa. Até 2050, mais de 50 milhões de pessoas vão morrer em decorrência do fortalecimento bacteriano. Existe uma relação entre o fortalecimento bacteriano e a questão do descarte inadequado de medicamentos. Claro que existe uma política pública, a 12305, que ela prevê lá a logística reversa, dentre elas a logística reversa de medicamentos, que foi viabilizada através do decreto 13.888, que é de 2020, que estabelece a logística reversa de medicamentos no Brasil. Só que a gente ainda não conseguiu. O que a logística reversa de medicamentos preconiza? Em todas as cidades acima de 100 mil habitantes, é obrigatório que a gente tenha um ponto de coleta a cada 10 mil habitantes. Outro dia, eu estou produzindo conteúdo nessa área de educação ambiental. Vou falar desse projeto para vocês ao final. Outro dia, a gente foi gravar um vídeo em Betim. Existe, né, na página da logística reversa, a comunicação que eles fazem com o público, existe uma página onde você consegue verificar todos os pontos de coleta. A gente descobriu um ponto de coleta na minha cidade, de Betim, e nós deveríamos ter 40, porque a cidade tem 40 mil habitantes, 400 mil habitantes. Então, a gente deveria ter pelo menos 400 pontos de coleta. Porque a cada 10 mil habitantes, né? Gente, eu não sei se eu fiz conta errada aqui, não me ajuda. 40, tá certo, né? É nervosismo. Então, assim, olha só como a gente enfrenta um problema de ordem complexa. É um problema que está enraizado com várias questões relacionadas às empresas, à sociedade. Como que você estimula a comunicação na televisão para o descarte correto de medicamentos se você não tem uma infraestrutura estabelecida? Se as empresas ainda não conseguiram se adequar? Olha, a natureza complexa de se resolver. Né? Vou falar disso para vocês mais à frente, tá? Problemas relacionados à educação de qualidade. A gente sabe das desigualdades que existem, né, com relação ao acesso à educação, à qualidade do ensino, né? A questão da igualdade de gênero também, a gente sabe que isso traz vários problemas relacionados à questão social e também econômica. Eu tenho lugar de fala para falar, né? Como mulher, a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta e tem um ODS, né, totalmente vinculado a essa questão da necessidade da gente também criar paridade. Não é nem, de forma alguma, como eu poderia dizer, de forma alguma é diminuir os homens, mas é nos ajudar a ficar no mesmo patamar, porque a gente enfrenta dificuldades diferentes, né? Não que eles não enfrentem, né? Bem, questões relacionadas à água potável e saneamento também nos trazem aí vários problemas de ordem complexa. E vários mesmos, tá, pessoal? Às vezes até vinculados às empresas que prestam esse tipo de serviço, com a qualidade do serviço que é esperado e que não consegue ser entregue, né? Bem, então, acesso à sustentabilidade, a questão dos impactos climáticos também vinculadas a esse ODS. Energia limpa e acessível. Hoje o nosso modelo econômico está muito enraizado em energias não renováveis, né, que são aí os combustíveis fósseis. A questão também do trabalho decente e o crescimento econômico, né, como garantir aí direitos trabalhistas e sustentabilidade ambiental, isso é um desafio complexo de se resolver. A indústria da inovação e infraestrutura também. E falando de infraestrutura, olha que problemão que a gente tem dentro da área de resíduos. Como que a gente sai de um percentual de 4% de média nacional de reciclagem para
100%? Se você não tem infraestrutura, se você não tem educação e conscientização das pessoas. Mas como você educa e conscientiza se você não tem infraestrutura? Vocês perceberam o tamanho do desafio? É muito complexo. É complexo de se resolver porque exige a articulação de todas as partes interessadas envolvidas e que muitas das vezes não conseguem sentar numa mesa para resolver o problema. Porque às vezes elas estão até em posições ideológicas diferentes. E a gente tem que sair, despir dessa roupa para conseguir resolver e tratar o problema, né? Outra questão vinculada à reciclagem. Muitos produtos hoje são desenvolvidos e o mercado da reciclagem não absorve. Por quê? Não tem tecnologia. PETs coloridas. Vocês sabiam que PETs coloridas, elas não são recicláveis? Elas não são recicláveis porque elas não são absorvidas pelo mercado da reciclagem. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve? Conheço uma startup que desenvolve uma prestação de serviço que recicla esse tipo de PET. Mas o cara precisa ter escala. E aí? É um problema de ordem complexa? Como que eu conscientizo a população para separar o lixo? O resíduo, né, pessoal? O correto é até falar o resíduo. Porque a gente precisa, inclusive, desconstruir o conceito de lixo. Né? É resíduo porque ele pode receber uma nova vida. Né? Ele pode estar ali em recirculação, ele pode abastecer a indústria da reciclagem, a remanufatura, pode ser reutilizado. Né? Bem, seguindo adiante, outro problema de ordem perversa. As disparidades relacionadas aí, né, ao ODS 10, relacionadas às desigualdades, à redução das desigualdades. Então, nós temos muitas disparidades entre os países, né, de ordem política, econômica e social. Cidades e comunidades sustentáveis. Como que a gente faz isso? Acabei de falar e dar um exemplo de como que é complexo, né, a gente conseguir tratar essa questão do nosso crescimento, a questão descontrolada aí do crescimento, da habitação, do transporte, dos resíduos. Gente, Belo Horizonte, ela tem uma média de reciclagem menor ainda do que a média nacional. A coleta seletiva, ela se concentra nas regiões centro-sul. E até o resíduo dessa região, ele tem maior qualidade, né? Por questões óbvias, né? Consumo e produção responsáveis. Esse vai ser o ODS que eu vou aprofundar aqui com vocês e vou vincular ele à Big Data. Então, olha só, como é que a gente muda padrões de consumo? Como é que sendo que a gente também tem um paradoxo ali, né? Eu vou falar de marketing e publicidade, porque o marketing e a publicidade quer vender. E, ao mesmo tempo, você precisa conscientizar e reduzir o consumo ou trazer o consumo consciente. Como é que a gente lida com esse paradoxo, né? Como é que a gente muda esses padrões de consumo da contemporaneidade? Como é que a gente muda o nosso modelo de produção? Como é que a gente consegue alterar aí as cadeias globais de suprimento e os hábitos de consumo, né? Bem, ODS 13, ação contra a mudança global do clima. Esse daí tá todo mundo até careca de saber, né? Por quê? Tá muito evidente o que a gente já está vivenciando em termos de fenômenos climáticos, né? Isso envolve questões científicas, políticas, econômicas globais. Água e vida. Conservação marinha, ela é complicada por diversas questões. A superexploração disso, a poluição e a própria alteração climática. Vida terrestre. A gestão dos ecossistemas, essa biodiversidade, ela é totalmente desafiada pela degradação ambiental. Paz e justiça às instituições. Como que nós vamos construir instituições fortes, justas, enfrentando a corrupção, a violência e a falta de representação, né? Parcerias e meios de implementação. Como que a gente engaja todo mundo? Os interesses são divergentes, são conflitantes. A gente está vivenciando aí, na atualidade, algumas guerras, né? Como que a gente consegue estabelecer aí parcerias, paz e justiça? Perceberam como que os ODS estão vinculados a essa questão dos problemas perversos? Opa! Aí, só aprofundando,
um pouquinho nessa questão dos problemas perversos e o ODS 12, porque esse é meu quadrado. É o quadrado dos resíduos, né? Então, eu vou abordar sobre essa perspectiva. E o ODS 12 tem muito vínculo com a questão da economia circular. Aqui eu trouxe alguns dados para mostrar para vocês como que esse metabolismo, né, dos recursos naturais, como ele acontece. Infelizmente, aqui está um pouquinho pequeno, mas aqui a gente tem todas as entradas... Espera aí. Aqui a gente tem todas as entradas, né, de extração de recurso. Por ano, são extraídas cerca de quase 100 gigatoneladas de recursos do planeta Terra. Apenas 9% disso retorna através da reciclagem. Eu estou falando de 91% de gap. Olha como isso é grande. Olha outro desafio aqui. A complexidade material... Gente, eu não estou bem com esse negócio aqui. A complexidade material cada vez mais nos faz requerer mais uso de recursos. O princípio do moinho, ele continua o mesmo. Em 1700, a gente utilizava 3 tipos de elementos. Com a complexidade das cidades inteligentes, olha como a nossa perspectiva muda. Olha em 2000 como que as necessidades mudam e a gente começa a explorar muito mais recurso. E aí, a criticidade material, ela se coloca em evidência, porque eu preciso de novos elementos, eu preciso explorar de uma maneira que eu consiga adequar as necessidades de consumo. Porém, a gente já está vivenciando problemas relacionados à escassez material. A gente tem aqui, ó, esses elementos marcados em marrom, eles já se encontram numa lógica de esgotamento. Então, no espaço de 5 a 50 anos, eles vão estar comprometidos. E aí, ó, os demais, de 50 a 100 anos, a gente consegue perceber essa lógica. E aí, como a gente produz? Perceberam como a economia circular nasce dentro da própria indústria? Ela precisa acontecer para a gente realmente conseguir produzir com maior sustentabilidade e garantir aí a continuidade dos negócios. Aqui eu trouxe um pouquinho mais com relação à gestão de resíduos e eu abordo muito a questão do problema, né? Primeiro, existe uma exploração desenfreada e não planejada com relação aos recursos naturais. E aquilo que a gente vê na lata de lixo é apenas 5% do problema. Imagina quantos recursos foram desperdiçados ao longo de toda a cadeia. Os outros 95%, né? Então, e toda essa questão dessa exploração desenfreada e não planejada, ela nos traz problemas relacionados aí aos limites do modelo linear. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, pessoal. Então, olha só, de acordo com esse problema aqui, ó, a gente enfrenta questões relacionadas ao limite do nosso crescimento. Tem uma publicação lá de 1960 que fala sobre isso, né, os limites do modelo, os limites do crescimento, muito interessante. O excesso de resíduos no mundo. Por ano, nós geramos cerca de 2 bilhões de toneladas de resíduos. E isso, olha só, a gente gera resíduo muito rápido. Por quê? Os produtos, eles viram lixo, na sua maioria, em menos de 6 meses. E aí? O modelo que a gente vive, ele é completamente insustentável. Ele não se sustenta. A gente já está consumindo mais de uma terra por ano. E aí, como vai ser? A gente precisa enfrentar uma crise climática, que está aí à nossa porta. A gente continua tendo aí as nossas necessidades de consumo. Como a gente resolve isso? Complexo, né? E aí, isso nos traz problemas de diversas ordens. Crise climática, poluição do meio ambiente, desigualdade social e a própria saúde do ecossistema está completamente comprometida. E aí, vamos abordar os problemas perversos sobre essa ótica da economia circular. Então, o que a gente tem? A gente tem uma grande desigualdade no consumo, né? Então, existe uma grande disparidade aí no consumo de recursos entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos.
Tudo isso traz tensões sociais e econômicas, o que dificulta a implantação de práticas sustentáveis. A gente também vive impactos ambientais da produção. Economia circular nasce dentro da própria indústria para tentar resolver a lógica desse modelo que precisa transitar para uma lógica que não degrade tanto, para uma lógica que absorva os resíduos de forma inteligente. Trazendo um dado aí para vocês da Abrelp, agora a Brema, né? No Brasil, nós geramos cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos ano. Essas 80 milhões de toneladas de resíduos ano, convertidas em dinheiro, representam cerca de 120 bilhões de reais que nós estamos mandando para os aterros sanitários todos os anos. A gente está jogando dinheiro no lixo. Numa era onde você busca maior eficiência das organizações, as empresas conseguem recuperar valores perdidos, porque elas estão mandando dinheiro para o lixo, com toda certeza, né? Bem, avançando aqui, cultura do descartável. Gente, como que a gente muda isso? Olha que problema complexo. Como que eu quero estabelecer uma economia circular se a cultura enraizada é do descartável? A gente precisa começar a se questionar se as coisas que eu estou utilizando são de uso único. Porque a gente precisa quebrar essa cultura. E tem que começar com a atitude de cada um. Em casa, nas instituições, nas organizações. Que aí a gente consegue começar a mudar alguma coisa. Conscientizar as pessoas com relação a isso. Então, a nossa sociedade está fortemente inclinada para o descartável. Obsolescência simbólica. De 2 em 2 anos aí a gente quer trocar de celular, né? Por quê? Ficou obsoleto. Porque não é mais o da moda. A gente contribui para a geração de resíduos. Olha um problema que a gente nem se dá conta às vezes, né? Obsolescência simbólica, ele deixa de ter valor porque eu quero estar na moda. E temos também a questão da obsolescência programada, né? Então, assim, a gente enfrenta vários problemas com relação a essas questões. Mas tá bom, como que a gente pode resolver esse problema do celular com relação à obsolescência simbólica? Hoje, algumas organizações que comercializam esses tipos de produto, elas já estão se encaixando nessa lógica de devolutiva daquele produto, onde você, inclusive, recebe uma remuneração baixa, normalmente, mas você devolve o seu produto e faz uma troca por um outro novo. Tá, mas e como que a gente consegue alcançar isso em massa para todos os produtos que existem? Complicado, não é? Muito complicado. Vocês começaram a perceber, isso é uma estratégia muito legal de padronização, começaram a perceber que agora as entradas USB-C, agora são todas USB-C? Começaram a perceber isso? Isso é uma estratégia de design circular. Por que isso foi feito? Gente, quem em casa não tem uns 50 fios diferentes com entradas diferentes? Eu tenho certeza que todos vocês, né? Tem uma caixa. Aí tem que descartar como eletrônico. Pois é, BH Recicla aqui em Belo Horizonte, Emília em Betim, eles buscam na sua casa. Temos que divulgar isso, né? Então, assim, aí o que foi feito? A gente precisa criar estratégias de padronização para que eu não precise comprar um cabinho toda vez que eu comprar ou adquirir um novo celular. Então, faz sentido um celular não vir mais com o cabo, porque parte do pressuposto que você já tem um com entrada USB-C, né? Eu comprei um notebook recentemente e ele já está todinho lá com entrada USB-C. Aí eu tive que comprar adaptador, né? Olha as dicotomias que a gente enfrenta dentro dos problemas, né? Porque a empresa já se adaptou, mas o problema é que o meu mouse não tinha se adaptado. Né? Aí eu até comprei um mouse sem fio, estava precisando, mas eu usei um tempinho. Mas o bom é que a Dell chegou a mandar até um adaptadorzinho para eu conseguir, né, fazer a utilização. Mas, aí, querendo ou não, é mais um resíduo, que no futuro vai virar resíduo. Né? Então, essa lógica da tecnologia também ela é cruel, né? É bem complexa de se resolver. As cadeias de suprimento também, elas são complexas, o que dificulta a implementação de práticas sustentáveis. O próprio consumo de energia, essa dependência que nós temos dos combustíveis fósseis, isso tudo, né, para o processo industrial, isso torna a questão que a gente precisa alcançar aí, em termos de sustentabilidade ambiental mais complexa. A questão do marketing nos coloca num paradoxo.
Como que eu vou estabelecer consumo consciente se eu quero vender, 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 vender? Perceberam o paradoxo que a gente tem aqui? Isso é ou não um problema complexo? É, com toda certeza. Outro dia eu vi uma coisa no TikTok que eu falei assim, eu não acredito. Agora tá na moda das garrafinhas, né? 3 litros, quase galões, né? Que eles estão vendendo. Só que agora eles estão vendendo um pozinho para você colorir sua água. Ô, gente, veja bem, como que a gente cria uma massa crítica que começa a discutir e a criticar isso? Será que eu preciso de ter água colorida? Né? Então, assim, a gente está numa era muito complexa. Entenderam por que é importante falar de problemas complexos e vincular isso à economia circular para a gente tentar sair do lugar? Pois é, muito complicado. Bem, vocês vão me ajudando aí com relação ao horário, tá? Políticas e regulamentações. O Brasil, ele tem boas políticas públicas, né? Mas nessa ordem aqui de problemas perversos, existe... A gente imagina, cada país tem sua política pública. Cada um operando numa perspectiva diferente, às vezes até com particularidades, né? Que precisam ser consideradas. Então, como que a gente consegue resolver essas inconsistências e a gente conseguir um globo circular? É complexo. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de políticas públicas que estão enraizadas nessa lógica da economia circular. A título de exemplo, tá? Nós temos aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, a própria Política Nacional de Mudanças com relação à mudança do clima, a de meio ambiente, a Política de Educação Ambiental, a Política de Conservação de Energia Elétrica, a Política de Agroecologia e Produção Orgânica, o Plano Nacional de Mudança do Clima, a Lei dos Crimes Ambientais. Tudo isso está relacionado aos problemas de ordem complexa que nós vivenciamos, né, em termos de economia circular. Recentemente, eu não sei se vocês sabem, o Senado acabou de aprovar, né, a Política Nacional de Economia Circular, a PL 1874, de 2022, e estamos construindo a Estratégia Nacional de Economia Circular. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar em Brasília no início de abril. O MDIC está envolvendo, né, grupos da sociedade civil, e ele envolveu um grupo de mulheres que são protagonistas e lideranças nas suas áreas, envolvidas com a economia circular, para que elas trouxessem as suas contribuições dentro da perspectiva que elas vivem. Então foi uma experiência muito bacana. Isso vai se reverberar aí, vai se desdobrar, né? Perdão. Acho que eu voltei tudo. Isso vai se desdobrar aí numa estratégia nacional de economia circular. Tardia. Tem países que têm já uma política estabelecida de economia circular desde 2003. A própria América Latina, alguns países da América Latina já têm esse desenho. E a gente está conseguindo fazer isso agora. Mas o importante é que está avançando, né? Bem, falando um pouquinho para vocês dessa era dos dados, né? Então eu fiz uma construção aí com vocês com relação a essa questão dos problemas de ordem perversa, os ODSs, a economia circular, aprofundando aí sobre o ODS 12. Como que tudo isso se conecta com dado? Bem, pessoal, a era dos dados, ela pode facilitar as nossas decisões, pode facilitar os nossos entendimentos. E existe um arcabouço de dados incrível e pouco explorado, de ordem aberta, que pode ser convertido em inteligência de negócios e, inclusive, inteligência para os governos, para que a gente consiga trabalhar em cima dos problemas que a gente vivencia. Eu trouxe até aqui algumas frases que a gente utiliza nas nossas redes sociais, né, para trazer aí essa lógica do Big Data. E tem uma frase que eu gosto muito, falando aqui, ó, dos dados como a nova commodity comercial do futuro. Organizações que balizarem suas decisões com base em dados, elas vão ter uma competitividade maior do que aquelas que não os têm. Né? A gente tem um problema perverso nessa questão aí, né, com relação à tecnologia. Como que a gente alfabetiza digitalmente nossos colaboradores para que eles consigam participar dessa era dos dados? Aí a gente enfrenta um outro problema, né?
Nós sabemos, e eu acredito muito nisso pela solução que nós criamos, que o Big Data tem o potencial de revolucionar a forma como a gente aborda a sustentabilidade, né? E a análise do Big Data pode alavancar o potencial das organizações rumo a uma sociedade de consumo mais sustentável. Bem, para compreender um pouquinho com relação a essa questão dos dados, é importante entender que o Brasil está num processo de governo aberto. E desde 2013, se eu não me engano, a Lei de Acesso à Informação ela é de 2012 ou 2013, agora eu não me recordo. Mas desde 2013, o Brasil vem se estruturando nessa questão de dado aberto, tá? E o Brasil, ele compõe a OGP e a gente tem que compreender que o Brasil ele está até muito bem posicionado em termos de estratégia de governo digital e liberação de dados. Alguém aqui conhece o Portal de Dados Abertos do Brasil? Você? Legal. Você não conhecesse? Mais alguém? Pois é, tem uma riqueza lá que está inexplorada. E a gente teve uma conversa com o IBAMA ontem, inclusive, até para entender algumas particularidades, anteontem, até para entender algumas particularidades do dado que a gente trabalha e converte em inteligência de mercado, né, para o mercado de resíduos. E a gente abordou justamente essa questão, como que os dados são pouco utilizados. E como que eles poderiam ajudar a gente a resolver vários dos problemas de ordem ambiental que nós possuímos. Eu vou mostrar isso aqui na apresentação para vocês, tá? Então, pessoal, o Brasil ele compõe a OGP, né, que é essa organização, essa parceria de governo aberto, uma iniciativa internacional que pretende difundir e incentivar as práticas de governo aberto, de governo transparente. Acho que eu passei 2 aqui. Não passei, não está certo. É muito importante entender, quando a gente fala de governo aberto, existem planos de ação para que o governo aberto seja implementado. Eu até mostrei aqui para vocês um recorte na apresentação. Nós já estamos no 6º Plano de Ação Brasileiro para o Governo Aberto. E aí é interessante que vocês consultem o sexto plano para que vocês consigam perceber o calendário, o cronograma de todas as propostas de informações que vão ser liberadas nesse período aqui, de 23 a 27. Os planos nacionais, eles são criados, né, pelos países membros da OGP, e aí eles têm foco na participação social. Eles também trazem aí compromissos assumidos com os princípios da OGP. Pelo Brasil fazer parte, ele precisa cumprir os princípios da OGP. Tem uma relação também com a OCDE, tá? E tudo isso, pessoal, faz sentido porque o Brasil quer compor esses grandes blocos econômicos. E isso é pré-requisito, então é importante entender essas relações. Planos de ação podem ter durações de 2 a 4 anos e eles têm obrigatoriedade de apresentar também relatórios com resultados. Aqui é só trazendo um recorte do 6º plano e mostrando as temáticas das quais ele deu ênfase, né? Então, esse plano, o 6º plano, ele está focado na transparência e participação social em grandes obras de infraestrutura, dados para enfrentamento coletivo da corrupção, políticas colaborativas para a ciência e tecnologia, cultura de acesso à informação, dados de ações afirmativas étnico-raciais, educação digital e midiática para pessoas idosas, mulheres, melhores serviços para a agricultura familiar e participação social e educação popular nos territórios. Bem, pessoal, aí dependendo do interesse que vocês possuem, é importante, por exemplo, eu quero dado aberto do IBAMA, eu quero dado aberto do MMA, consultar os planos abertos, os PDAs, né, consultar os planos de dados abertos dessas instituições, porque eles vão ter orientações a partir desse 6º plano que eles precisam cumprir e são publicadas. E aí vocês vão ter lá um arsenal de informações e até previsões com relação a dados que podem ser de interesse de vocês. Opa! Só trazendo aqui um recorte da CGU e do Governo Aberto, a CGU é a instituição que é responsável por todo esse processo de transparência ativa no Brasil, né?
E o governo aberto, entender essa lógica de governo aberto, é muito importante a gente entender que, a partir de um governo aberto, a gente consegue ter maior efetividade do que é feito pelo governo, e a gente consegue também permitir que a sociedade exerça o controle social, para que é como se a gente fiscalizasse o governo, né? Ele não é responsável por gerir aí os recursos dos nossos impostos. Então, essa lógica de governo aberto é para que a gente consiga fiscalizar. Mas como a gente vai fiscalizar se a gente não tem competência técnica desenvolvida para isso? Outro problema que a gente enfrenta, né? E aí a gente precisa criar uma alfabetização nesse sentido, uma alfabetização tecnológica nesse sentido, né? Eu não vi quantos minutos eu? Ah, tranquilo, pensei que era mais. E aí, pessoal, eu não sei, tem algum pesquisador aqui? Você? Bom que a gente vai bater um papo. Qual é o seu nome? João Paulo. João Paulo, você pesquisa qual área? Eu trabalho em startup de inovação e a gente ataca diferentes temas nas competências. Otimização, inteligência artificial, isso aplicado a problemas da cirurgia, energia, logística, saúde e supply chain. Legal. Startup na Legal. E por que eu te perguntei se tinha algum pesquisador aqui? Por quê, pessoal? Quando a gente pensa nessa lógica de dado aberto, um dado aberto, naturalmente, assim, praticamente todos os dados abertos são públicos, tá? Dados abertos que não são públicos, eles estão vinculados a alguma questão de segurança nacional. Dou um exemplo aqui, planta de presídio, né? Por questões óbvias, talvez, existem divergências, talvez seja um dado que precise estar oculto, né? Estar sob sigilo. Mas, por natureza, a maior parte dos dados são abertos. Esses dados podem ser úteis para consultores, professores, pesquisadores e negócios que podem, a partir deles, promover maior inovação no mercado. Você nunca teve acesso ao portal de dados abertos? Você já teve? Não, nunca tive acesso, mas eu senti curiosidade. Uhum. Eu não sei se eu estou delongando aqui, eu acho que você prefere terminar depois. Não, mas pode. Assim, a curiosidade é o seguinte: você acabou de citar que a gente não consegue monitorar o governo. E o dado aberto, ele nos daria a possibilidade de não estar enviesado. Estão à mercê, né? Isso, naquilo que falamos, nas decisões que tomamos. Sim. Até do ponto de vista da questão de jornalística mesmo. Sim. Você vê tanta notícia por aí, Sim. se repetindo de diferentes formas, e você não sabe o que realmente é verdade. Sim. Eu acho que isso seria legal nesse sentido também. Sim, só que o problema é que assim, a sociedade civil que tem que se articular para que ela desenvolva alguma coisa, porque o governo, ele já tem, assim, a minha percepção é que as instituições governamentais, elas já apresentam algumas limitações para pegar esse dado e ela mesma interpretar e mandar isso para a sociedade, né? Em Brumadinho, eu participo de um grupo, eu sou voluntária no Observatório Social de Brumadinho, em Belo Horizonte, e lá a gente trabalha dados do orçamento dos municípios de Brumadinho, Belo Horizonte, a região do Médio Paropeba, sabe? E é muito interessante, mas como é que você acessibiliza isso para a comunidade? Você tem que trazer uma linguagem que todos consigam acessar, né? E como essa base orçamentária, existem várias outras bases que podem ser trabalhadas, só que a gente tem um gap de competência, né? Porque requer um conhecimento de base tecnológica, de base de análise, para que você consiga tecer informações nesse sentido e disponibilizar para a sociedade. Mas a gente precisa colocar esse trabalho em evidência, essa possibilidade em evidência, né? Bem, eu quis trazer isso aqui, pessoal. Isso aqui é o painel da CGU, tá? Onde a gente consegue ver algumas questões que eles até abordam. Eu trouxe isso aqui porque eu precisei muito. Nós, no início da nossa startup, a gente passou alguns problemas com relação à liberação de dados, mas foi uma oportunidade. Porque a partir do momento que a gente enfrentou essa dificuldade, a gente descobriu um arsenal de dados muito maior do que estava no nosso estado, né? E aqui tem uma fala muito interessante que fala que todo dado aberto ele pode ser usado como se quiser, né? Então, não existe restrição com relação ao uso, tá?
Bem, aqui eu trouxe para vocês o que é a política de dados abertos. Então, existe um decreto para a política, né, de dados abertos, regulamentado, que estabelece regras para a disponibilização dos dados abertos no âmbito do Poder Executivo Federal, mas também todos os estados e municípios, né, precisam se adequar. E o que é um PDA? Todas as instituições acessadas aí pela Lei de Acesso à Informação, dentro do ente governamental, elas precisam produzir o seu plano de dados abertos, onde você vai ter ali um cronograma com a previsão de liberação de dados de ordem pública. Então, ele vira um instrumento da política de dados abertos do Poder Executivo. Aqui eu trouxe um exemplo de alguns PDAs. Aqui eu tenho até um PDA do IBAMA. Aí eu trouxe até a título de curiosidade, eu trouxe aqui o sumário para vocês perceberem quais que são as abordagens, né? E normalmente o que nos apresenta muita curiosidade é o conjunto de dados que vão ser liberados dentro daquele período, né? Esse daqui, se eu não me engano, é o último. Agora no mês 22 a 23, né, a vigência dele. Então deve sair um novo aqui, que a gente tem que estar sempre de olho, porque essa informação é importante para a gente, né? E aí, eu até jogo uma pergunta para vocês com relação aos problemas que nós abordamos aqui, né? Dos dados que estão ou serão disponibilizados, quais deles podem ser úteis para a gente compreender a nossa realidade ambiental? O professor ali, a gente conversou no início, esqueci seu nome? Delmi. Professor Delmi, da área de logística reversa. Quais dados nessa área que te interessam? Eu falei que você muito a questão do aterro sanitário, como é que eu posso trabalhar antes do aterro. Sim. Esse dado que você colocou aí, dos 4%, ele é impactante, né? E, como você fala da economia circular, paralisia... Que a gente tá, né? Da cadeia produtiva, né? Exatamente, exatamente. E é uma questão interessante que a gente tem aqui, né? Porque se a gente trabalha de forma mais sustentável, você gera mais eficiência interna para as organizações. Isso reflete no resultado do negócio. Então, só que é um conhecimento complexo de se alcançar, né? Também a cadeia produtiva... Ela é ampla, ela tem fornecedores de várias camadas, com níveis de conhecimento diferentes. Quem detém o pós-consumo é a gente. Sim. Do outro lado, tem um canal reverso? Não. Não está estabelecido. A infraestrutura. Não. A indústria está na dela lá. É complexo. Você colocou um negócio interessante aí. Nós só temos uma terra, né? Não vai ter 6, não. É a única coisa que a gente tem em comum, né? Nós só temos um planeta, né, gente? Então, assim, é bem complexo. Porém, pessoal, olha só. Como que esses dados se tornam potencial de... Como que esses dados se tornam potencial de inovação para a gente gerar novos negócios e contribuir com soluções para os diversos problemas de ordem social, ambiental e econômica que a gente enfrenta? Gente, na base do portal de dados abertos do governo, a gente olha... Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para vocês, mas a gente olha mais dados relacionados a resíduos, né? Mas tem dados vinculados a transporte de produtos perigosos que podem nos trazer deduções interessantíssimas. Tem dados na base do DataSUS que estão vinculados à questão de resíduos e que pode se tornar um produto de inteligência de mercado. Dá um exemplo para vocês. A gente está desenvolvendo atualmente um painel que vai tratar justamente isso. Ele pega informações da base de dados do DataSUS, porque o DataSUS ele tem informações relacionadas a todos os estabelecimentos de saúde do Brasil. Consigo dizer para vocês que em Minas Gerais nós temos 62 mil estabelecimentos de saúde. Na cidade de Betim eu consigo dizer que nós temos 575. Essa informação é importante para uma empresa que faz o gerenciamento de resíduos. Imagina ela conhecer qual que é o potencial de empresas geradoras de resíduo numa cidade ou numa região metropolitana. Através do Big Data, a gente consegue selecionar lá todas as cidades de interesse e ela verificar o potencial de geração de resíduos de saúde daquele território. Olha que interessante a gente utilizar o dado dessa forma.
usando ainda dados da base do DataSUS aplicado ao nosso segmento, falei para vocês do CNS, que são os estabelecimentos de saúde. Existem também declarações no DataSUS com relação aos leitos. Um leito, ele tem uma média de geração de resíduo. Se ele tem uma média de geração de resíduo, é também comunicada a ocupação dos hospitais. Lembra aí na época da Covid? Os hospitais estão com tantos % de ocupação dos leitos. Isso é dado público, que a gente pode obter e converter em informação de mercado. Então, a gente está buscando essa base de dados, essas bases de dados diferentes daquelas só de ordem ambiental, para trazer para dentro do nosso negócio. Olha que interessante. A gente começa a trazer dados do IBGE, porque aí você pega a quantidade populacional. A partir dessa quantidade populacional, você consegue fazer uma estimativa de geração de resíduo de saúde. A partir disso, você mostra quais são os estabelecimentos de saúde que tem naquela região, quais são de grande, pequeno e médio porte, e aí você tem um panorama de geração de resíduos. Só que a gente tem dado estadual com relação à geração de resíduos estaduais, inclusive de saúde. Então, a gente consegue cruzar essas informações com esses outros dados que a gente trouxe. E aí fica cada vez, o volume de dados sendo trabalhado fica cada vez maior, perceberam? Mas traz uma orientação para a gente trazer o quê? Inovação para os negócios. Gente, eu vivi muito tempo dentro do segmento de limpeza urbana, especialmente dentro da realidade de uma empresa que trata resíduo de saúde, e a dor que eles têm é informação. Eu vou prospectar lá em Porteirinha, que fica lá no norte de Minas. Tudo bem que é uma cidade pequena, né? Mas se eu tenho um direcionamento para prospectar um cliente lá no norte de Minas, o que eu conheço dessa região? Por alto, os consultores, eles já sabem que tem ali um hospital maior, mas tem outros estabelecimentos menores. Mas qual que é o potencial de geração dessa cidade? Esse dado existe e esse dado é público. E a gente pode trazer ele para trazer mais inteligência para os processos decisórios das organizações, para os processos de inteligência comercial. Mas não se limita a isso, né? A gente sabe, outro dia eu tive a oportunidade de reunir com a coordenadora de economia circular do MDIC, Ministério de Desenvolvimento de Economia, da Indústria da Economia. O Ministério de Desenvolvimento aí da Indústria. E aí, a gente mostrou nossa plataforma para eles e uma dor que eles têm. Você consegue ver os dados por município? Conseguimos. A gente trabalha hoje uma base de dados nacional que a gente consegue verificar aquilo que é autodeclarado pelas organizações em termos de geração de resíduos, perigosos ou não. Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês com relação a isso. Então, tá vendo como que as instituições têm dificuldade? A dificuldade ela não se concentra só no setor privado. Ela também está no setor público. O setor público, eu entendo que por várias questões, não compete a mim aqui questionar isso, mas por várias questões, às vezes ele não consegue produzir informações que são estratégicas para ele mesmo, porque ele tem dificuldades de várias ordens, né? E aí, pessoal, pensando nessa lógica do Big Data para a sustentabilidade, é muito importante a gente perceber como que essa riqueza dessas bases de dados, elas podem ser úteis para que a gente consiga realmente oportunizar a inovação dentro dos negócios, oportunizar o desenvolvimento e descortine esse cenário complexo que a gente vive e que nos permita aí ver ele de uma melhor maneira, né? Isso aqui é até um trecho lá do CNIR, né? Abordando essa questão dos dados que vão ser expostos aí, né, como dado aberto, e falando do potencial para empresários, consultores, pesquisadores, para a gente encontrar aí o potencial não aproveitado, o potencial energético dos resíduos, a questão relacionada também à infraestrutura, que são subutilizadas. Então, se a gente explorar essa base de dados, eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí, trazer soluções para diversos dos problemas ambientais que a gente enfrenta. E aí, coisas que vocês podem encontrar no portal de dados abertos do Brasil. Dados relacionados a... Dados relacionados a monitoramento de mudanças climáticas.
Esses dados podem ajudar aí no desenvolvimento de políticas e mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Qualidade do ar também. Tudo isso pode ser utilizado para a gente formular políticas públicas voltadas para a redução da poluição do ar e promoção da saúde pública. Nessa era de ESG, será que isso pode ser útil para as organizações? Eu só sei da área de resíduos. É a área, imagina, eu não dou conta de abordar o problema, é um problema muito grande, né? Então, assim, dentro do seu quadradinho, cada um pode pensar, será que existe algum dado aberto que pode ser útil para a minha realidade, que eu posso converter esse dado em informação? Qual que é o seu quadradinho? Será que tem algum dado que responde a algumas coisas relacionadas à sua realidade? Pode ser que sim, né? Opa! Questões relacionadas aos recursos hídricos. Esses dados são fundamentais para o planejamento sustentável dos recursos hídricos, para evitar as crises hídricas. Desmatamento e uso da terra também são dados essenciais para o monitoramento e controle do desmatamento. Biodiversidade também são dados importantes para a conservação da biodiversidade e estratégias de manejo dessas áreas. Resíduos sólidos, esse é o nosso quadradinho. Gente, pode ter certeza, a gente descobriu um potencial incrível dentro dessa área e a gente consegue mostrar hoje no Brasil, dentro daquilo que é declarado pelas instituições que estão fazendo isso corretamente, né? Cumprindo aí a política ambiental, a gente consegue mostrar por cidade, por código de resíduo. O IBAMA hoje ele tem mais de 1.200, quase 1.200 códigos vinculados a resíduos. Então, quando uma empresa ela vai declarar a informação com relação à geração de resíduos, ela tem que achar aquele resíduo lá numa lista de mais de 1.200 códigos. A gente consegue mostrar isso, tanto por código quanto por atividade econômica. Então, se a gente quiser ver qual que é a geração de resíduos da indústria química ou da indústria de borracha, a gente pode ir lá na nossa plataforma, filtrar a indústria de borracha, e aí vai aparecer esse recorte dessa indústria no Brasil. Porém, se eu não quiser fazer dessa forma, eu quero conhecer um código de resíduo. Eu vou pegar o código 010605. Eu vou lá, clico no código 010605 e eu consigo ver a geração de resíduos desse código no Brasil inteiro. E consigo perceber concentrações. Começaram a perceber como que isso é útil para quem trabalha com isso? Porque eu tenho uma visibilidade mais rápida do mercado. Imagina eu fazer o compilado disso de forma manual. Não vou conseguir nunca, em termos de Brasil, nunca, né? Então, é muito interessante a gente fazer o uso de dado e, dentro da perspectiva de cada um, a gente converter isso em inteligência de mercado, né? No caso dos resíduos aqui, ó, esses dados nos ajudam na gestão de resíduos e na promoção de práticas de reciclagem e redução de resíduos. Gente, é muito legal. Vocês vão ver a plataforma daqui a pouquinho. Bem rapidinho, mas vão ver. Ali, você permite eu fazer uma comunidade? Claro. No top 3 ali, eu fiz a visita técnica semana retrasada no Copasa. Eles estão com uma estrutura que me surpreendeu, o monitoramento e os andados. Tá? Eu acho que assim, pelo motivo que a empresa estatal, a gente tem algumas restrições, mas eles estão bem evoluindo e percebe ao longo dos anos como que eles evoluíram. Que bacana. E eu, em cima da pegada de dados. Né? Que bacana. E é bom saber que tem uma instituição avançando nesse sentido, né? Mesmo. Muito bacana, professor. Interessante a experiência com os alunos. Muito legal. E aqui a gente tem um universo incrível, né? Nossa, incrível. A gente tem muita coisa para pensar aqui. Na questão de energia também, né? São dados que podem ser úteis aí para apoiar a transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável. Inclusive, nós fizemos benchmarking numa plataforma de dados, numa empresa, né, que oferece o serviço de entendimento de mercado para esse mercado de energia, chama Greener. Ela tem uma base muito bem estabelecida de negócio, já trabalhando dados abertos, vinculados a essa área de energia. E esses negócios vão surgir com maior força, né? Cada vez mais as organizações vão começar a trabalhar essas questões. Deixa eu acelerar aqui porque meu tempo está corrido. Mas é importante também que os negócios reflitam sobre como também essa questão de dado aberto traz ameaça para os negócios. E numa era onde o ESG ele é muito falado, necessário e evidente, as empresas vão estar cada vez mais em evidência. Aqui em Minas Gerais mesmo, nós temos uma startup que ela se chama Scan ESG. Acho que é isso.
E ela faz um panorama através de dado público, onde ela consegue, através do CNPJ, ela consegue mostrar todas as questões que podem existir naquele CNPJ. Então, é muito importante que as organizações, elas cuidem da sua reputação. Porque um dado público, ele vai expor as organizações. Então, se um sócio tem uma negativa lá, vai aparecer e tem como ver. Então, as organizações, elas precisam cuidar disso, porque isso pode comprometer a sua reputação e a sua confiança. Então, são vários os desafios e pontos de atenção para os negócios, né, por causa desse maior escrutínio público, exigência de maior conformidade, dada aí as questões mais rigorosas, né, com relação às políticas e às normativas. Não deixa de ser uma oportunidade, né, relacionada aí às parcerias público-privadas. Existe também uma pressão para práticas de negócios mais sustentáveis, então, com consumidores e investidores cada vez mais informados, isso pode favorecer as empresas que fazem uso de boas práticas, e aí elas podem comunicar isso. O acesso a grande volume de dados, né, tudo isso traz novos insights para o mercado, inovação e otimização das operações, traz também mais transparência para as cadeias produtivas, impacta na reputação das organizações, então as empresas, elas precisam construir uma base sólida com o seu público. E claro, né, pessoal, é necessário conhecimento e uma adaptação aí das novas tecnologias. Bem, agora eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho a Waste Data, para vocês observarem um pouquinho da nossa plataforma. Acho que agora... Será que o Bruno dá um play para mim? Eu não sei se eu consigo. A Waste Data é uma plataforma onde você pode ter uma visão mais clara e detalhada da geração de resíduos dos geradores dentro daquilo que é autodeclarado. Aqui temos um exemplo da geração de resíduos na FCA. É possível ver o histórico da geração de resíduos desse gerador, bem como o perfil de geração por tipologia de resíduos e seus percentuais. É possível refinar ainda mais os filtros, conhecendo, por exemplo, o que foi gerado em 2022. As possibilidades de filtros são várias. É possível conhecer o que foi gerado em 2022 nesse gerador, inclusive por código de resíduo. Olha que legal, né? Aí, pessoal, eu não vou apresentar essa mensagem final aqui, não, mas esse daqui é o secretário da ONU de Mudanças Climáticas, e ele teve uma fala que ficou bem evidente essa semana, que nós temos 2 anos para reverter o problema que a gente está nessa ordem ambiental. Então, problemaço aí, né? Depois eu posso mandar para quem quiser acesso à apresentação. Aqui é só um projeto pessoal que eu queria pedir apoio a vocês. Eu produzo conteúdo né, nessa área aí de resíduos para tentar incentivar aí o descarte consciente. Essa aqui é uma personagem, a Dona Greena. Ô Bruno, coloca o play aí só para mostrar para o pessoal rapidinho. Pode ser em qualquer um deles. Atenção ao descarte de resíduos, especialmente aos de medicamentos. Eles são produtos químicos e, se descartados incorretamente, poluem o meio ambiente. No Brasil, temos uma lei que determina a logística reversa de medicamentos de uso domiciliar vencidos ou em desuso. O correto é separá-los e levá-los para um ponto de recebimento voluntário, que são as farmácias. Nas cidades com mais de 100 mil habitantes, são previstos em lei pelo menos um ponto de coleta para cada 10 mil habitantes. Saiba mais na legenda. É isso, pessoal, minha contribuição aqui hoje. Espero ter inspirado vocês de alguma maneira. Sigam lá a Dona Greena, né, Aline.Fonseca Oficial. E vamos aí todos somando nessa luta, porque a gente tem muito trabalho pela frente. Muito obrigada.